Oi pessoal, sejam bem-vindos novamente. Essa é a nossa aula de número 25 e nós vamos começar a estudar o verbo to be no inglês. O verbo que pode ser usado como ser e como estar. O verbo to be. Um detalhe, se você chamar um amigo aqui, se está gostando das aulas, faz um grande favor aqui para o seu amigo, me privilegia, me dá essa moralzinha, compartilha aqui, marca pessoas, não só assiste o vídeo, marca pessoas, tá? Para que elas possam vir conhecer e ensina elas como usar o IGTV, como usar o playlist de vídeo do Facebook, como usar o playlist de vídeo aqui no YouTube, já que esse vídeo está sendo disponibilizado em vários cantos, ok? E mostra, estamos na aula 25, tem 24 outras atrás. Sim, e é interessante você chegar aqui, talvez você já conheça um pouco de inglês, queira começar daqui, tudo bem. Se conseguir entender, beleza. Se não, se está começando agora, realmente é uma pessoa que precisa aprender inglês, vai lá para trás, certo? Vai lá para trás, mostra como chegar na 1, na 2, tudinho, para poder essa pessoa acompanhar até onde a gente está, certo? Então, vamos sair aqui rapidinho e vamos direto para as próximas, né, para a ideia. Existe um verbo, a gente aprendeu na aula passada, que existem dois verbos que são de ligação. No português, os dois principais verbos que ligam o sujeito a uma qualidade são o verbo ser e o verbo estar. Sendo que o verbo ser, você não pode esquecer isso, o verbo ser é para características permanentes, né? Normalmente é usado para características permanentes. Eu sou alto. E o verbo estar é para características ou estados de espírito temporários, certo? Então, uma característica temporária, eu estou cansado, eu estou feliz, é uma característica temporária. Usou o verbo estar, é temporário. A gente já viu isso, não precisa repetir. Mas olha, no inglês só existe um verbo, um único verbo para que a gente entenda como ser e como estar. Ah, João, e quando eu for traduzir, eu vou entender que ele quer ser ou estar. Você vai traduzir de acordo com o texto, certo? Esse verbo se chama to be. O verbo to be é o verbo que pode ser traduzido para o português como ser e pode ser traduzido para o português como estar. E depende de como o texto, a história que está sendo contada no texto. E olha só uma coisa interessante, é o verbo que mais varia no inglês. O verbo que mais varia no inglês é o verbo to be. Normalmente, todo curso de inglês ensina primeiro o verbo to be. Eu não gosto de ensinar primeiro o verbo to be, eu gosto de ensinar outros verbos para mostrar como eles variam para depois chegar no to be. É por isso que a gente chegou agora no verbo to be, na aula número 25 apenas, certo? Como eu disse a você lá no início, na primeira aula, o meu método de ensino é um pouco diferente. Vamos ver um verbo que a gente já aprendeu, que é o verbo to play. To play. Lembrar que quando essa partícula to é colocada antes, isso aqui é o nome do verbo. Então, o nome do verbo é to play, que ele pode ser traduzido para o português como jogar um esporte, praticar um esporte, como tocar um instrumento musical e até como brincar. Então, esse verbo pode ser traduzido dessas três formas. Mas vamos lá, vamos para algumas frases onde esse verbo é visto, certo? I play tennis. Eu jogo tênis. Olha aí o play sendo usado como jogar. You play piano. Você toca piano. Opa, olha aí o verbo play sendo usado como tocar. Mas o que eu quero que você entenda, e lembre-se, porque a gente já viu na aula anterior, é que o play não variou. Vê, o play não variou. Nem no I play, nem no you play. Ele continua sendo do mesmo jeito como se escreve no nome, né? Play. Os verbos, no geral, só variam quando chegam aqui, ó, no he, no she e no it. Na terceira pessoa do singular. A gente já sabe o que é terceira pessoa, já sabe o que é singular, tá tudo lá atrás nas aulas anteriores. He plays guitar. Ele toca violão. Ele toca violão. Ó, o verbo mudou aí. She plays football. She plays football. O verbo mudou também, tá vendo? E quando você diz they play chess, eles jogam xadrez. They play chess. Então perceba que o verbo varia e a gente já viu isso. Agora, o verbo to be varia muito mais. Essas variações que só pegam no he, no she e no it, a gente já sabia. Olha o verbo to be, como é que ele varia. Não se preocupe que a gente vai aprofundar isso mais, eu só vou apresentar. Ó, I am
tall. Eu sou alto. Isso aqui, o I, você sabe que é eu, né? O verbo se chama to be, mas a palavra be não aparece em nenhuma das variações do verbo. O engraçado é esse. Não foi o que aconteceu com o play, né? I am tall. Esse am significa sou. Eu sou ou eu estou. Como a palavra tall significa alto, né? Eu tenho 1,90 m, I am tall. Então, eu tenho que entender que eu não posso dizer eu estou alto. Esse am tem a noção de sou, né? Nessa frase aqui, I am tall, significa eu sou alto. Olha a variação quando eu faço com o you. You are fat. You are fat. Você, ó, pode ser você ou vocês, né? Mas vamos colocar você. O are significa é. E o fat, a gente já sabe, significa gordo. Claro que no caso de gordo, vai que você não vê uma pessoa há muito tempo e essa pessoa, sei lá, engordou. Aí você diz, wow, you are fat, você está gordo também. Então é possível que esse possa ser entendido como está, né? Olha só, he is good. Ele, né? He é ele, is é o ou está. E good significa bom, né? Ele está bom, ele está saudável, né? Ele é bom, ele tem um coração bom. He is good. She is smart. Ela, o she você já conhece, ela. Mas olha o verbo variando de novo, o verbo to be variando de novo. Significa é ou está. E smart significa esperta ou inteligente, certo? Então, ela é esperta. She is smart. E, finalmente, ó, they are friends. Eles ou elas são amigos. Ou amigas, né? Amigos, por exemplo. Eles são amigos. Então, perceba que o verbo to be, o que eu quero que você entenda, não é nem traduzir comigo agora, minha preocupação é que você entenda que o verbo to be, ele pode ser falado am, are ou is, certo? Nós temos 3 variantes para o verbo to be aqui, am, are e is, e nós vamos aprender essas 3 variantes nas nossas próximas aulas, tá tudo garantido já projetadozinho para você não confundir, beleza? Se algum dia da sua vida estudar o verbo to be foi complicado, se algum dia da sua vida estudar inglês foi um sacrifício por causa do verbo to be, a gente vai tentar fazer com que isso não seja realidade agora, ok? A aula passou um pouco do tempo, chegou a 8 minutos, né? Desculpem, não queria que chegasse a isso, mas o importante é que todas as dicas vão ser dadas. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, né? Se tiver alguma dúvida, faz um comentário, diz, olha, eu tenho dúvida nisso, que a gente vai construir também as próximas aulas com relação a isso, tá? Eu já tenho projetado aí até a aula, sei lá, 50, mas a gente vai poder alternar, colocar uma coisa sua, uma dúvida, e venha participar, chame mais gente, por favor, isso vai nos fazer muito felizes e a gente vai continuar com esse curso, se Deus quiser, até você quebrar completamente o gelo com o inglês. Um abraço, fica com Deus, até nosso próximo encontro.